Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando as questões de revisão de vocês, tá? Na terça-feira nós não teremos aula presencial. Eu falei, eu vou gravar por quê? Porque é uma revisão, então o bom é você pegar todos esses materiais que estão aqui até embaixo, né, que eu vou enviar para vocês junto com a aula. Aqueles que quiserem imprimir, imprime. Aqueles que não quiserem imprimir, e não é uma obrigação, vai depender de como você gosta de estudar. Eu oriento que você não precisa ficar imprimindo, sabe, um monte de folha, porque depois, né, até o final da faculdade, às vezes muda uma questãozinha, né, e tem alguma mudança legislativa e você fica com o material desatualizado e tem que jogar fora. Acostumem-se a estudar pelo online, né, por computador, por um tablet, por um notebook, que é mais fácil de atualizar o material, enfim, e é uma questão de costume também. Eu gostava, eu adorava o papel, hoje em dia, né, acabei me acostumando com o digital. Bem, a primeira questão aqui, né, e por que da primeira questão? A primeira questão, ela é uma prova do TJ de SP, titular de serviço de notas e de registros. É para quem quer ser cartorário, tá? Nesse caso de remoção, então é para troca, né, de cartório, mas é uma prova de 2024, né? Por que eu gosto de cobrar essas questões, né? Então aqui tem uma prova estadual, né, de cartório, uma prova de juiz, que também é estadual, uma prova do TRF, que é uma prova federal, né? Prefeitura, então é uma prova municipal, né? Depois assistente jurídico, advogado júnior, então é uma prova que geralmente porque assim, eu gosto de colocar uma questão igual, duas estaduais, uma de juiz, uma de cartório, depois uma municipal, depois uma federal, para vocês verem no contexto geral, né, em todo assim, o Brasil, em quais tipos de prova que cobra quais tipos de coisa, tá? Advogado, né, eu coloco sempre umas 3 questões também, por quê? Porque são questões semelhantes à prova da OAB, né, e muitos de vocês vão querer advogar futuramente, e aí vocês já têm uma noção de como que cai para as provas da OAB o que eles gostam de cobrar, tá? Mais uma de assessor jurídico, analista, tá? Então eu gosto de colocar uma questão mais ou menos de cada tipo de concurso, tá? Uma de promotor, uma de juiz, que são os níveis mais complexos um pouco, às vezes uma de defensor, uma de delegado, né? Às vezes uma de cartorário, algumas municipais, porque tem muita gente que vai também fazer concurso municipal, para a gente ter uma noção de como, né, que os concursos, num contexto geral, cobram a matéria que a gente está estudando, tá? Bem, a primeira questão, né, que fala esse de cartorário, fala que Marcos comprou um carro novo, dando em pagamento à concessionária como parte do preço do seu automóvel usado. Então ele daria o carro, né, e o restante daria em dinheiro. No entanto, dias antes de Marcos retirar o automóvel novo da concessionária, o seu automóvel usado que não tinha seguro foi furtado. Neste caso, como que se soluciona, professor? Nós falamos aqui, né, da obrigação na introdução, na obrigação de dar, fazer, etc. e tal. E nós falamos que em algumas situações, né, nós temos uma dificuldade muito grande, né, de atribuir culpa ou não culpa no sujeito. A questão ela vai dar essa noção para a gente, né? Então, quando a questão ela trata aqui de que não tinha seguro, foi furtado, dá uma ideiazinha de desídia do sujeito, que não era um sujeito muito cuidadoso. Primeira questão, quem que é responsável aqui pelo carro? Nós falamos, né, durante a aula de uma regrinha que chama res perit domino. A coisa perece para o dono. Enquanto eu não pegar a minha coisa e entregar, gente, qual que é, pensa assim, normalmente, qual que é a culpa da concessionária? Você vai trocar o seu veículo com uma outra pessoa. Vocês marcam de trocar no domingo, na semana que vem. Aí o cara chega e fala, rapaz, meu carro foi furtado. Olha, eu bati meu carro, mas mesmo assim vamos trocar, toma. Você ia falar assim, não, mas como assim? O carro nem estava comigo, você bateu e eu vou ter um prejuízo, vou pegar um carro batido, deteriorado? É assim. Lógico que não. Tá? A coisa perece para o dono. Enquanto não existe a tradição, né, a efetiva disponibilidade do bem móvel para outra parte, não tem como eu falar que a culpa é da concessionária. Só
de imaginar essa situação na tua cabeça, já consegue eliminar a questão A e B, tá? E a resposta, né, a gente ficaria com a letra D. Por quê? Devendo a concessionária aceitar em pagamento outro bem, deve a concessionária? Pô, eu aceitava o teu Uno, sem problema. Aí você vai lá, o Uno é furtado. Aí o cara me aparece com um trator lá. Eu devo aceitar? Lógico que não. Lógico que não. Eu queria o Uno. Negociamos o Uno, coloquei um preço no Uno. Aí o cara chega com outro bem de valor equivalente, eu sou obrigado a aceitar? Não, senhor. Tá? Não, senhor, logo. Né, acaba meio que sobrando a letra D. Marcos responde pelo prejuízo em razão da regra res periditomum, foi o que a gente falou, né, devendo pagar a concessionária em dinheiro o valor pelo qual o automóvel usado havia sido avaliado, uma vez que o furto era previsível, não constituindo caso fortuito. Lembrando que, né, como Marcos perdeu o bem, né, sem culpa, né, ele poderia até ser resolvido esse negócio jurídico, as partes voltariam ao SCOL anteriormente, mas assim, nos concursos, né, você vai muito por eliminação, né? Você tira duas questões que não tem nada a ver e geralmente você fica entre uma e outra, né, e você vê aquela solução que é mais completa para ali a questão. Inclusive, quando eu selecionei essa questão, muitos comentários ali dos alunos falavam, não está 100% perfeito. Não, tá? Mas 90% da questão está perfeita conforme... então é essa, gente, é essa a alternativa, tá? Às vezes vocês vão encontrar, né, uma questão ou outra que às vezes vai estar uma dificuldadezinha de interpretação, coisa nesse sentido, tá? Mas por eliminação você tira duas que estão bem erradas, a terceira fala algo nada a ver também, então a questão 1 é a letra D de dado, tá? Questão 2, Eduardo, André e Pedro são praticantes de hipismo e compraram de Marcos um cavalo de raça chamado Roque. Em um dia previamente estabelecido, Marcos foi à hípica entregar o cavalo, nem sabia que chamava hípica, viu? Quando chegou, apenas André estava lá para recebê-lo. Marcos entregou o cavalo e não recebeu qualquer quitação. Gente, você vai, é uma regra, né, para vocês. A importância de receber a quitação. Se você vai, esses dias eu, né, treinado, mas, né, de vez em quando você dá uma de bobo. Fui numa loja aqui em Dourados, comprei uma resistência para o chuveiro para trocar. Cheguei lá e a moça falou, só quer a notinha? Eu falei, não precisa. Moral da história, comprei, era 220, comprei 110, velho. Cheguei lá para trocar, a moça falou, o senhor tem a notinha? Eu falei, não. Logo, sempre, de vez em quando, né, eu sempre, né, às vezes até treinando a gente erra. Cara, a obrigação, né, de receber a quitação, de pegar a notinha, é de quem está pagando, gente. Se eu fui lá e estou pagando algo, eu tenho obrigação de ter aquele documento comigo, de receber essa quitação. E neste caso em específico, né, nós temos a gente trabalhou nas aulas, eu não sei se deve estar aqui, mas nós trabalhamos, né, que o é uma obrigação do sujeito receber a quitação. Aqui. Cada credor pode ter a qualidade para dar a quitação. Não, deve estar na 3. Deixa eu pegar. Não, é aqui mesmo. No caso de pluralidade for de credores, poderá cada um desses exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente ou a um só, dando caução de ratificação dos outros credores. Né? Então, olha o exemplo que a gente falou na aula. Né? Se um só receber o cavalo, poderão os demais exigir desse credor a parte que lhe competir em dinheiro. Cada credor pode exigir obrigação por inteiro, tendo qualidade para dar quitação, sendo oponível para todos os credores, e o devedor ficará liberado. Então, como que funciona aqui? Uma prova de magistratura, de juiz, tá? É exatamente o que a gente vem falando em sala de aula. Eu tenho 3 credores do cavalo, Eduardo, André e Pedro. Os 3 compraram de Marcos.
Marcos vai entregar o cavalo, no momento que a gente combinou, só me aparece, né, o André. Apenas o André estava lá. Ele chegou e entregou o cavalo para o André. Ele poderia entregar o cavalo para o André? Poderia, porque o André é um dos credores. Contudo, o que ele tinha que fazer? Receber a quitação, né? Conforme a gente falou aqui, cada credor poderá, sendo oponível a todos os credores. Mas no 260 fala, ele pode entregar um, dando caução de ratificação dos outros credores. Então, o Marcos, né, que é quem entregou o cavalo, ele tem a obrigação de pegar essa ratificação. O que as alternativas falam? Mais tarde, Eduardo e Pedro cobram de Marcos a entrega do cavalo. Mas ele já não entregou o cavalo? Já. Ele poderia entregar só para um dos credores? Poderia. Mas ele tem que ter o documento de ratificação. Ele pegou? Vamos ver nas alternativas. Nada deve Eduardo Pedro, tendo devido à individualidade da prestação. B. Deveria ter exigido uma caução de retificação. Tá? É a alternativa B. Tá? Você percebe que ela é muito parecida com o artigo. Tá? Ó. A1 dando este caução de retificação dos outros credores. Então essas provas mais, né, magistratura, MP, defensoria, eles gostam de colocar um exemplo assim e cobrar bem específico aquilo que está na lei, tá? Então por isso que é importante a leitura de artigos em si, da lei seca que a gente fala, tá? Então além da matéria, antes da prova, é bom dar uma lida na lei seca porque essas provas gostam de cobrar, né, nos exercícios esse tipo de questão. Beleza? Beleza. Questão 3, uma prova de nível federal, né? Que é do Tribunal Regional Federal. Essa prova de residência judicial é uma prova que está tendo aqui no TJMS também, né? É um estagiário gourmet, essa que é a verdade. O cara se forma em Direito, né? Faz essa residência, fica 2, 3 anos lá, trabalhando como se fosse um assessor, né? No MP eles têm esse nome, acho que é estagiário de pós-graduação, né? É um estagiário gourmet ou um assessor que recebe bem menos, né? Então vai receber em torno de 2, 3 mil reais aí, tudo bem que acho que são 6 horas, depende ali, mas é uma coisa que compensa para quem está estudando, né? O cara está estudando para concurso, às vezes esperando nomeação, né? Você entra, ganha ali uns 2, 3 mil, continua estudando, né? Trabalha 6 horas só e você tem um tempo para estudar e tudo mais, tá? Mas ela mostra, né, uma prova que também cai para analista, cai essas questões federais sem problema nenhum, tá? Questão 3. A respeito das obrigações de dar, fazer ou não fazer, assinale as alternativas, né? Na obrigação de dar coisa certa, deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido o preço e o valor que se perdeu. Vamos ver? Nas obrigações de dar, o que mais que ele fala? Nas obrigações de dar coisa certa, deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado. Então, nas obrigações de dar coisa certa, não deteriorada a coisa, sou muito bom, geralmente eu copio e colo, né? Dar coisa certa, deteriorada, não sendo o devedor culpado. Dar coisa certa, não sendo culpado a deterioração. Aqui. 2, 3, 5. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido o preço, de seu preço o valor que se perdeu, tá? Poderá resolver... percebe que é a letra do artigo? Por isso que eu falo que é importante dar uma lida na lei seca, tá? É a letra do artigo, questão certa também, tá? Pra gente ganhar um tempo aqui, né? A alternativa certa é a letra B, né? Eu já tinha visto antes. Né? Mas por que a 2 está errada? Na obrigação de dar coisa certa, os frutos percebidos, entendido como aqueles já colhidos e separados do principal, não são do credor, cabendo ao devedor, são do credor, cabendo ao devedor os pendentes, tá? Na obrigação de dar coisa certa, os frutos percebidos, entendido como já colhidos e separados, são do credor, tá? Não, é o contrário, tá? Como assim? Eu vou lá e compro, eu até dei o exemplo do limão, etc e tal, tá? Os frutos já colhidos e separados, tá? Eles são
Eu tenho lá o limão, tenho que entregar esse limão pro meu credor lá. Eu pego esse limão, né? Os limões que já estão bons, eu posso tirar, utilizar e tudo mais, né? A partir do momento que eu faço essa transferência, aí sim eles serão do credor, né? Por enquanto eles são meus. Quando eu entregar, aí sim vai passar a ser do credor. Por enquanto é do devedor. Só que os pendentes, aqueles que estão, né, como no limão, os limões pendentes, o cara não pode, antes de me entregar o limão, arrancar tudo, até aqueles pequenininhos. Não, ainda estão pendentes. Então, neste caso, os pendentes serão do credor. Tá, ao contrário, eles inverteram aqui, tá? Esse é o tipo de questão que ele pega porque é letra de lei, às vezes o cara se confunde, né? E segundo, quando ele inverte isso daqui e o cara já tá cansado, às vezes ele fala, é por aí que a lei fala, pau. Só que conforme você vai lendo, você lê e fala, tem alguma coisa errada. O devedor tem os pendentes? Não. Aí já lembra na sua cabeça, tá? Então é a B. Questão 4, né? Prefeitura de Unai, tá? Um monte de verdadeiro ou falso, deve ter dado um trabalho para responder aqui. A letra certa é a letra C, tá? Solidariedade não se presume, receita da lei da vontade das partes. Falamos 200 vezes sobre isso, né? Só, olha, essa questão é tão batida que eles colocaram todas V nessa, porque todo mundo sabe que é verdadeira. Era mais fácil ter tirado, né? Mas tudo bem. O caráter acessório da obrigação somente pode ser configurado no momento de sua constituição. Tá errada, né? Alternativa letra C. A obrigação pode ser positiva e negativa, de acordo com o conteúdo da prestação. Já falamos sobre isso também. Na obrigação de fazer, caso a prestação de fato se torne possível por culpa do devedor, a obrigação está resolvida. Olha que alternativa que dói, né? Na obrigação de fazer, caso a prestação se torne possível por culpa. Na obrigação de fazer. Então eu tenho que fazer um show e eu falo, eu não vou fazer o show porque eu não quero. Ponto. A obrigação está resolvida. A gente falou 1000 vezes, gente. Tem culpa, perdas e danos. Perdas e danos, pô. Tá? Então olha que a alternativa que já dói a gente ouvir, tá? Então, só com essa absurda, né? Que a 4 aqui, você já eliminaria a alternativa A, por exemplo. Né? Então a ideia é ir eliminando essas mais absurdas. Você vai ver que vai sobrar 2 alternativas, às vezes 3, mas geralmente 2 alternativas, tá? No caso de 2 ou mais devedores, se a prestação for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda, tá? 2 ou mais devedores, se a obrigação for divisível, não, tá? É só na solidária que os devedores são obrigados na dívida toda, tá? Beleza, falsa. No caso de dar coisa incerta, né, essa coisa pode ser indicada apenas pelo gênero. A gente falou que não, tá? Na obrigação de dar coisa incerta, é que eu tenho que achar onde que está no material. Obrigação de dar coisa incerta. Quando a gente fala aqui da obrigação de dar coisa incerta, aqui é o gênero que pertence que interessa. Mas além do gênero, né, eu tenho aqui, ó, deve estar no 313. Deixa eu pegar. Aqui, eu achei, ó. Se você pegar no Código Civil, puxa para vocês. A coisa incerta será indicada menos pelo gênero e pela quantidade, tá? Então, por que está errado? Justamente porque fere a letra da lei, né? Não é apenas pelo gênero, quantidade, e a gente falou até da qualidade, lembra que a gente falou da saca de café? Então, a qualidade, se não posso exigir a melhor, não posso exigir a pior, posso exigir o meio termo. Então você vai eliminando uma, eliminando outra, né? As absurdas, quando você vê se está entre uma ou duas, que aí você fica na dúvida, aí vai depender quem estudou um pouquinho a mais, quem estudou um pouquinho a menos, para poder acertar a questão, tá? Questão 5, das obrigações, né? A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se resultar do título ou das circunstâncias do caso, né? Que foi o caso, né, que a gente cita. Eu até citei do caso de um veículo que eu comprei uma vez, que tinha um acessório, né?
Se não mencionados, abrange os acessórios, salvo se resultar, né? Ó, coisa incerta, ao menos pela qualidade, né? Não, é gênero e quantidade. Então é tudo letrinha de lei que eles copiam, trocam alguma coisa, tá? Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou, tá? Então é letrinha de lei que eles gostam de trocar para te pegar. A 5 é a letra A, tá? A alternativa certa. Questão 6, uma prova para advogado júnior, né? Da AGESAN, do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que é a AGESAN? AGESAN, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, né? Vou ver, vou puxar com... Fui puxar como eu sou curioso aqui, ó. Um salário de R$3.000, ó, tá? De advogado júnior, ó. Diretor-geral, etc e tal. Advogado. Deve estar aqui para baixo. Mas advogado júnior, né? R$3.000 aqui na AGESAN, lá no Rio Grande do Sul, pô. Aqui, ó. 20 horas semanais, tá? Trabalha só de manhã, tá? 4 horas. 4 horas, trabalha só, ganhando R$3.000, tá? Eu acho bom, porque você pode advogar, pode, né, ter outros compromissos, né? Trabalha 4 horas, pô, ganhando 3.000, e aí depois você vai trabalhar como outra coisa, ganhando mais um salário bom, né? Então, e óbvio que é um 3.000 inicial, né? Depois você vai subindo, subindo, subindo. Bom concurso, né? Para aqueles que querem. Aí sempre tem esses concursos muito bons para advogado, no sentido de que, às vezes você fala, pô, 3.000 vou ter uma vida muito boa. Não, mas você tem um salário fixo mensal, né? 4 horas, meio período, gente. Você tem o resto do dia para poder dar aula numa faculdade, ganhar mais, né? Advogar, né? Sei lá, vender sua arte na praia, né? Tem uma outra profissão que você pode aferir mais uma renda, né? Beleza? Beleza. Então a questão 6, uma questão lá para advogado júnior, né? Alternativa certa, a letra B. Na obrigação de dar coisa incerta, antes da escolha não poderá alegar perda de deterioração. O que isso quer dizer? Na obrigação de dar coisa incerta. Por exemplo, café, saco de café, né? Eu não sei quais sacos de café serão. A obrigação de dar coisa incerta. Antes da escolha, nós nem escolhemos quais sacos de café serão, né? Não poderá o credor alegar perda ou deterioração, ainda que por força maior o cargo for justo. Eu citou, olha, eu tenho 10 sacos de café para te entregar, certo? Certo. Cara, perdi os 10 sacos. Problema teu, amigão, arruma mais 10. Você tem que me pagar 10 sacos de café, velho. Nem o melhor, nem o pior. O médio. Se quiser me entregar o melhor, beleza. Eu aceito de bom grado. Se quiser me entregar o pior, eu não vou aceitar. Tá bom? Falamos isso lá na obrigação de dar coisa incerta. Tá? Obrigação de dar coisa incerta. Tá? 10 sacos de café, de soja, etc e tal. Tá? E na impossibilidade, né? A gente falou aqui da coisa certa. Gente, tudo que a gente falou, né? Tá aqui, melhoramentos acrescidos, é aquilo que eles cobram, né, nas provas. Beleza? Beleza. Questão 7, uma questão de advogado, né, do CRO, Conselho Regional de Santa Catarina. Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. Vamos ver quanto recebe também? Do salário. Aqui, ó. CRO Santa Catarina, 5.349 mais benefícios, pô. Né? Tá ruim? Não tá. Mais benefícios. Então você vai ter cargo... enfim, esqueci. 3.500 e pouco mais benefícios. Né? Conselho Regional de Odontologia, não vai pagar dentista nunca mais na tua vida, tá? Então você tem lá uma prova pro CRO 2023 lá de Santa Catarina. Eu ia ver a quantidade de horas, porque assim, pelo Estatuto da OAB, sobre regra são 4 horas, tá? O advogado concursado, em regra, ele só pode trabalhar 4 horas pelo Estatuto da OAB. Se o edital prevê diferente, tá? E geralmente o edital prevê 6 horas, ou é 4 ou é 6. São raros os editais que o advogado é obrigado a trabalhar 40 horas, né, 8 horas por dia. Mas geralmente são 6 horas diárias ou 4, tá? Professor, eu posso advogar? Pode, normal. Só não pode
advogar contra o próprio ente, né? Segundo as disposições do Código Civil a respeito das obrigações, alternativa 7, a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou fato não suscetível de divisão. Perfeito. Por natureza, beleza, por motivo de ordem econômica ou determinante de negócio jurídico. Perfeito. Tá? Letra de lei também. Questão 8. Segundo as disposições do Código Civil, blá blá blá. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor. Beleza. Sendo proibido. Sendo proibidas as partes estipuladas de forma diversa? Não, senhor. Tá? Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor? Certo, certo. Contudo, né? Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não estipulou. Letra de lei também, artigo 252. Então, vê que nos concursos eles gostam de cobrar muito letra de lei, tá? Questão 9, Prefeitura de Ibema, assessor jurídico, tá? Nosso ordenamento jurídico, fui pesquisar também porque eu sou curioso, olha, R$ 6.500, tá? 30 horas semanais, foi o que eu falei, tá? Geralmente é 20 ou 30 horas semanais concurso de advogado, tá? Então você vai lá para Ibema, no Paraná, que eu nem sei onde fica, mais um salário de R$ 6.500, inicial, obviamente, tá? Para trabalhar 6 horas por dia, pô. Entre as 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, tá de boa, já pode ir embora, vai para casa, almoça, faz academia, faz o que quiser, né? Então é um puta de um concurso. Pelo menos na minha opinião. Pode advogar contra a prefeitura? Não, tá? Mas você pode ter um escritório, advogar contra um monte de coisa, tá? No nosso ordenamento jurídico, existem obrigações do âmbito civil, são conceituadas como conjunto de normas que disciplinam uma relação jurídica pessoal. Abaixo delas temos algumas, exceto, né? Gente, olha essa questão. Quando eu vi, eu fiquei com vergonha. Eu falei, eu vou colocar para eles verem como que é besta, né? Às vezes umas questões assim que tem gente que tá? Obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de não entregar e obrigação de dar. Gente, só abrir a aula, tá? O nome da aula é dar, fazer e não fazer, tá? Então, né? Pelo amor de Deus, alternativa errada, né? Exceto a letra C. Muita gente às vezes fica muito nervoso fazendo a prova, e aí na hora que temos algumas delas, fazer, pá, e marca, né? Então lê com calma, exceto, é errada, letra C, obrigação de não entregar, tá? Fazer, não fazer, né? E dar, ponto, não entregar, não existe, beleza? Beleza. Questão 10, olha, uma prova de assessor jurídico, puxamos aqui, ó, 6,5 pau por mês, gente. 6 horinhas, tá? Concurso bom para fazer. Questão 10, analista judiciário do TRT. O salário aqui também é um absurdo, tá? Aqui, ó, puxei 12.500, tá? De nível superior, aí 7.000 os técnicos, né? Que são médios, tá? Um concurso muito disputado esse do TRT de analista, tá? Porque é uns 12, 13 inicial, amigão. No final, uma vez eu estagiei no Instituto do Trabalho, o chefe de secretaria ganhava 20 conto, pô, 20 e poucos, um puta de um salário, mais que delegado em muito estado, tá? Então é um concurso bem disputado do TRT, porque o salário é muito bom. Quanto maior o salário, mais disputado o concurso vai ser, tá? Analista judiciário, né, do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, tá? Questão 10 fala que Maria e Renata celebraram um contrato que impunha a primeira, para Maria, o cumprimento de obrigações alternativas em favor de Letícia. Beleza? Beleza. Neste caso, de acordo com o Código de Processo Civil, a escolha da prestação. Sempre a escolha, né? Obrigações alternativas. Já caiu em algum lugar aqui, ó, né? Você vê, quando eles cobram em um, começa a cobrar nos outros, a mesma coisa, tá? Nas obrigações alternativas, a escolha compete ao devedor. Lembra que a gente falou que essa parte estava errada? Posso estipular diferente. A escolha da prestação entre aquelas alternativamente caberá a Maria e Renata, impunha a Maria o cumprimento de obrigações alternativas, tá? Então, gente, você vê quando eles cobram um, eles começam a cobrar em outro, em outro, em outro.
Quem tem que cobrar, quem tem o direito de escolha, o devedor. Neste caso, né, a Maria, que é a devedora, tá? Desde que outra coisa não tenha sido estipulada. Beleza? Olha que questão fácil, gente. Fácil. Uma prova de um concurso de 13 mil reais, né? Salário, né? Então tem que estudar, né? E dá para passar, é isso que eu falo. É que assim, cai uma de civil, outra de penal, outra de não sei o quê, né? Então tem que estudando bem, quando chegar no final da faculdade, você vai relembrar as coisas e tal, e vai conseguir passar alguma coisa, tá? Tranquilo. Esse semestre tivemos um cara na Anguera que nem formou, passou para delegado pro 9 de agosto. É assim, tá? Obrigação próprio terreno. Qual que é a diferença para o direito obrigacional e direito real? Na primeira aula, né, nós colocamos até uma tabelinha, né, no material que eu vou passar para vocês. Né, nós temos o direito real, poder jurídico, falar sobre a coisa. Falamos sobre as hipóteses de direito real, hipoteca principalmente, penhor. Né, falamos sobre algumas hipóteses de direito real e algumas hipóteses de direito pessoal. Algumas obrigações, né, eu tenho as funções híbridas, que uma delas é, por exemplo, a próprio terreno. Recai por força de determinado direito real advindos da coisa. Né? Ele não é nem um direito real, mas também nem um direito pessoal. Fica meio no meio aí das situações. Tá? O exemplo que a gente falou de não prejudicar a segurança, saúde e sossego dos vizinhos, e de compensar e indenizar o descobridor. A gente até falou que lá no Código Civil fala em 5%, né, do achado, né? Então se eu encontrar, né, a gente até citou, você tem um exemplo até de uma aluna, né, da turma da manhã, que ela comentou que um rapaz tinha achado acho que 5 mil reais, né, e entregou lá na polícia, que ela era servidora da polícia. Ela comentou, o cara foi lá, falou, achei essa mala de dinheiro, só que eu não sei quem é o dono e tudo mais, o cara foi lá e entregou, né? Ele teria direito a 5% lá, por conta de ter achado, né, essa porcento. Deixa eu ver se tem. Eu não lembro qual que era. Aqui, ó. Aquele que restituir a coisa achada terá uma recompensa não inferior a 5%. Se quiser dar mais, dá mais, tá? Mas não pode ser inferior a 5%, né? Falamos isso na aula também, né? E aí, isso é uma obrigação próprio terreno. Mas, professor, como assim? É o 5%? Exatamente. Se aquela coisa é minha, eu perdi e eu quero ela de volta, a pessoa foi lá e entregou, eu quero pegar ela de volta, se eu sou o dono da coisa, essa obrigação é de quem é o dono próprio da coisa. Próprio da coisa. Se a coisa é minha, eu perdi, alguém achou, eu tenho que indenizar essa pessoa que achou em pelo menos 5% do valor do bem. Por quê? Porque eu sou o dono da coisa. Isso que é obrigação próprio terreno, tá? Da mesma circunstância que a gente falou, né, das obrigações dos inquilinos e proprietários, não prejudicar a segurança. Se eu sou proprietário, eu sou inquilino, né, a obrigação própria da coisa, por estar morando lá ou por ser dono, é não atrapalhar a segurança, o sossego e saúde dos vizinhos. Isso é uma obrigação próprio terreno. Beleza? Beleza. Eu vou estar encaminhando para vocês todos os materiais que a gente estudou, tá? E além disso, eu vou estar encaminhando também as próprias questões aqui com o gabarito para vocês estudarem, tudo bonitinho, beleza? Nessa terça-feira, utilizem, né, essa aula, essa revisão para estudar em casa. E na próxima semana, amigão, aí não tem desculpa, tá? Dia 24 nós teremos a nossa provinha fácil dada, beleza? Beleza. Bons estudos, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Vocês têm meu telefone, eu estou no grupo também, mas tem tudo no material. Fora do que está do que tá no material, eu não cobro. Então eu tomo muito cuidado para escolher as questões das questões que a gente faz e também da prova, tá? E estudem bem essa folha, que pode ser que uma ou outra questão caia igual, tá? Pode ser alternativa diferente? Pode. Pode ter um não na frente? Pode. Mas, estuda as questões que você vai estar revisando para a prova. Beleza? Beleza? Bons estudos. Beijo.